Olá, a série Partidas Extraordinárias traz hoje Vassili Smyslov, que foi um dos campeões mundiais. Vassili Smyslov tinha um estilo essencialmente posicional, muita técnica nos finais, mas partidas muito bonitas. É um dos meus jogadores preferidos. Se você quiser comprovar, eu vou deixar um link aí embaixo com algumas partidas do Smyslov. Você pode ver no site Chess Games. Essa partida contra Liberson foi jogada em Riga. Deixa eu dar uma olhada aqui na data. Foi em 1968. Smyslov teve uma longevidade assim no xadrez, sempre jogador do topo, enquanto ele estava no auge, enquanto era campeão mundial, e até em 84 chegou a jogar o ciclo de candidatos para o campeonato mundial, perdeu para o Kasparov, que acabou sendo campeão mundial. Então, um jogador que jogou por muito tempo, em alto nível. Então vamos ver uma partida brilhante, jogada em Riga, cidade do Tal. Talvez ele tivesse inspirado aí por estar na cidade do Tal. E começou aqui com C4, seguiu E5, cavalo C3, cavalo C6, G3, uma inglesa, e aqui depois de G6 temos uma siciliana fechada de cores invertidas. É muito comum na inglesa cairmos em posições semelhantes a uma siciliana de cores invertidas. No caso aqui, uma variante bem fechada, jogada pelas pretas. É como se as brancas estivessem aqui do lado das pretas, jogando a variante cerrada da siciliana. Bispo G2, bispo G7, torre B1, um lance bem interessante, também típico na siciliana, no caso aí cores invertidas. É um lance que já promove aqui a expansão lá da dama, um plano típico, avançar B4, B5, se estiver de pretas, B5, B4, D6, B4, que pode jogar A5. O que vai acontecer é que depois de A3, B4, toma B4, vai ter uma coluna. Nem sempre essa coluna vai ser útil para as pretas, muitas vezes é útil para as brancas. Então, jogou D6, deixou vir a expansão e jogou A6. Muitas vezes pode até acontecer o avanço B5, tomando de C, mas o mais comum é tomar de A. Então vai precisar jogar o peão em A primeiro. Então ele joga antes E3, F5, cavalo de G, E2, cavalo F6, D3. Estamos aí, continua no campo da siciliana invertida. Roque, bispo D7, e aí veio o A4. Então bem lógico, uma partida bem típica até o momento. Torre B8, isso já para defender B7, porque depois de B5, A toma B5, A toma B5, cavalo E7, o peão já está defendido ali, o peão de B7. Repare que, apesar da coluna aberta, a torre não pôde manter aqui o domínio dessa coluna e nem ia ter tanto o que fazer nessa coluna. Bispo A3 é um lance bem útil, além de poder apoiar um C5 futuro aí. Está sendo um profilático contra uma ruptura D5, porque age no cavalo de E7, aumenta aqui a ação do bispo e pode até capturar o cavalo. Então as pretas reforçam, mesmo assim ainda está complicado jogar esse D5. Muitas vezes esse D5 é jogado apoiado com C6, mas de qualquer forma as brancas têm um jogo muito forte aqui na ala da dama. E a estratégia das pretas é avançar na ala do rei, geralmente apoiado por G5 para jogar F4, passar as peças aí
e promover um ataque ao rei branco. Mas nem sempre é possível, nem sempre na prática isso acontece. Dama B3, B6. Claro que existem exemplos da estratégia do ataque ao rei acabar funcionando. Geralmente as brancas cometem algum erro na defesa. D4, ele já vem nesse momento que as pretas debilitam aqui e de certa forma congelam a ação aqui na ala da dama. Deixou bem rígido, mas Smyslov traz mais reforços aqui de peões, avançando o peão de D4, depois G4. Fechou a diagonal do bispo, deu a casa F4, mas continua com o plano de G5, cavalo G6, F4. Mas aqui o Smyslov achou útil aqui avançar D5, agora fixou totalmente a casa C6, depois de bispo F7, ele joga cavalo D4. Então está de olho aqui na casa C6, na casa E6, duas casas potencialmente fracas. No momento estão defendidas por peças, só aconteceria uma troca. Dama D7. Agora é interessante como o Smyslov tem um senso de colocação das peças. Nos próximos dois lances ele vai reposicionar o bispo e a torre, que já cumpriram sua função. Para que ficar com a torre aqui em B1? Para que ficar com o bispo nessa diagonal? Então ele coloca na grande diagonal. Vamos olhar aqui com raio-x, tem uma oposição ao bispo. E no lance seguinte, as pretas vêm com ataque. Ele ainda não, ele manobra, começa a despejar aqui a diagonal e trazendo esse cavalo para defender F4 e para ocupar depois a casa D4 assim que o cavalo de D4, por exemplo, entrar em C6, como vai acontecer na partida. Rei H8, torre A1. Então, melhorou bastante o bispo e melhorou bastante a torre. Mas o ataque das pretas vem vindo ali. Cavalo G6, quer jogar com F4, pode ficar perigoso. Aí o Smyslov joga de uma forma profilática e ao mesmo tempo abre linhas para criar uma frente aí na ala do rei também. Então F4 um lance muito bom, porque ou ele consegue estancar o ataque aqui. Se jogar um G4 vai ficar muito lento, tem que jogar com H5, H4 e fica muito lento o ataque, as peças ficam muito presas e ele vai jogar na coluna A, vai colocar a torre em A7, vai trazer a outra, vai começar a ter entradas de cavalos, tanto o de D, depois vem o colega aqui para D4. Então, diante disso, Liberson tomou en passant, o Smyslov tomou de torre. Já começa a ficar de olho aqui nesse ponto. Apesar de ter enfraquecido o E3, ele cria também essa fraqueza aqui em F5, pronta para ser atacada. Já está com dois ataques, cavalo C6, e agora o cavalo E7, e agora ele cavalo C6. Está atacando a torre, está atacando o cavalo e ameaça. Cavalo toma E7, seguido de torre F5. Liberson trouxe a torre para defender o cavalo e Smyslov leva mais um cavalo para frente. De novo renova a ameaça de cavalo toma E7, seguido de cavalo F5, e aí vai acabar ficando terrível aqui a situação do rei preto. Se foi eliminado esse bispo de casas pretas, pode abandonar. Se foi eliminado por um cavalo, ia permanecer no tabuleiro. Aí vem esse cavalo toma D5, um recurso bastante interessante, porque depois de C toma D5, bispo toma D5.
Contra-jogo aí atacando dama e torre, aliviando bastante aquela pressão que estava sendo aumentada pelo Smyslov. Só que aqui vem a criatividade do Smyslov, com a solução que ele vai encontrar nessa posição. Dama e torre estão atacados. Essa é uma posição boa para você parar o vídeo e tentar chegar aí na ideia do Smyslov. Então vamos ver o que seguiu. Jogou o brilhante lance, cavalo toma F5. Surgindo muitas variantes aí no tabuleiro. Claro, a primeira que a gente tem que analisar é se bispo toma B3. Nesse caso, bispo toma G7, rei G8, ele pode jogar cavalo de C, toma E7, torre toma E7, bispo F8. Aqui o material já está quase equilibrando, o rei preto vai ficar muito exposto nessa posição. A torre está atacada, ele está entrando com a torre em A8, e aqui colocando o engine, a gente vê que tem uma vantagem já grande, decisiva para as brancas. Deixa eu só dar uma puxada aqui para a gente ver os lances. Está dando torre F2 e torre F1 para liberar o bispo, ou seja, ele não está nem dando uma variante totalmente concreta no seu lance principal, torre F2, está simplesmente avaliando as ameaças aqui. Já tem bispo C6 também. Vamos imaginar se dama toma B5, cavalo D4. Pode jogar cavalo D4 também, cavalo E7, torre A8 primeiro. Muitas ideias, e geralmente as peças jogam mais que uma dama. Quando a dama não tem alvo, o rei contrário não está exposto. Então essa é uma variante. Vamos ver a outra, que é cavalo toma. Se cavalo toma, simplesmente dama toma D5. Então essa aí a gente descarta rapidamente. E o que aconteceu na partida? Tem outra variante aqui, mas não precisa nem de muita análise, que é bispo toma B2, dama toma B2 e vai dar mate em G7 ou com cavalo aqui em H6. Bom, e aqui a outra variante que aconteceu na partida, que foi torre toma F5, bispo toma G7 e o Libesson jogou rei G8, porque se toma em G7, pode seguir dama C3, já sai do ataque com cheque. Por exemplo, se rei G8, torre toma F5, dama F5. E aqui ele pode jogar torre F1. Tem que defender o bispo, está um pouco difícil. Se jogar dama E6, tem torre F6, vai acabar ganhando material aqui. Não tem casa para dama, depois vai tomar o cavalo, depois o bispo. Então vamos ver o que seguiu na partida. Ele ainda criou uma resistência jogando rei G8. O Smyslov tomou em F5, sacrificando a dama. E aí jogou torre G5. Então aqui vamos dar uma olhada no material. Temos de peças, é uma torre e um bispo por dama. Os peões estão iguais, então torre e bispo por dama é chamada qualidade de Lasker. Na verdade é um sacrifício de qualidade, só que em vez de torre por bispo, é o torre por cavalo, é torre bispo por dama. Em vez de duas torres por dama, seria já uma troca mais equilibrada, torre bispo. Então é como se fosse um sacrifício de qualidade, chamado qualidade de Lasker. Muitas vezes tem muitos exemplos com compensação, torre, bispo e peão, torre, bispo e cavalo. No caso aqui, o torre, bispo e cavalo, não, torre, cavalo e peão. O material dá equivalente a 9.
5, 3 e 1, que equivale à dama. Aqui está dando, o material está dando 8, torre e bispo, mas tem muita atividade, tem um rei exposto. Vamos ver como seguiu. Cavalo G6, ele tira o bispo, dama E6, e ele não vai perder muito tempo tentando defender passivamente esse peão. Por exemplo, um lance como torre E1 não tem sentido, nessa hora tem que jogar ativamente. Então ele joga um lance com várias utilidades. H4 tem a ameaça de H5 e dá a casa H2 para o rei. Dama E3, rei H2, e agora está ameaçando torre toma G6. Dama C3, saiu da ameaça, atacou a torre. Torre F1, essa coluna é boa. Pode dobrar, está ameaçando H5. Bispo C4 atacou a torre. O Smyslov tirou. Dama E1 ataca a torre de novo. Ele dobrou aqui. Repare que esse cavalo não pode sair daqui que tem mate. A dama também não pode sair. Por exemplo, eu vou colocar um lance aqui como dama B1 nesse momento. Poderia jogar cavalo E7. Nem o cavalo nem a torre podem sair. Se torre toma, torre F8 e mate. Ou simplesmente jogar um H5 aqui. Então, qual foi o lance que ele jogou? Bispo toma B5. Essa partida, passando o engine aponta bispo E6 e dá um jogo mais ou menos igualado. Mas isso aqui é diferente, a gente pegar a partida, olhar com o engine naquela frieza do cálculo, muitas vezes vai até refutar uma combinação. Não é o caso aqui, não chegou a refutar, mas é muito difícil numa partida sendo jogada no torneio com a pressão que é típica do esporte, o jogador conseguir se defender precisamente aqui. Então ele tomou em B5, olha só, muita dificuldade na defesa, as peças brancas estão bem ativas. O Smyslov jogou bispo D2, excelente. Ele vai mudar esse bispo de diagonal. Depois de dama B1, ele dá um cheque. O rei vem para H8 e ele muda aqui a diagonal do bispo. Agora os dois bispos apontados. A partida está chegando ao fim. Só tem lance cavalo E5. O Smyslov capturou. Cavalo toma E5, D toma E5. E melhor que bispo toma E5 é torre toma E5, porque ameaça mate. Torre toma torre, e se torre toma E5, bispo toma E5, cheque mate. Então essa foi uma partida inspirada, muito criativa, de Vassily Smyslov, vencedor do Zurique 53, campeão mundial em 1957, vencendo Botvinnik. Uma partida extraordinária. Até a próxima. Valeu!